Quando eu faço a minha massa de pão, eu preciso deixá-la descansando por um período, porque eu uso fermento biológico, né? Os pães são feitos com fermento biológico e eles precisam descansar um tempo para que esse fermento haja na minha massa, porque ele age quebrando as moléculas de açúcar, né? O amido das farinhas, o açúcar que a gente adiciona mais na receita. Então, esse processo de quebra para fermentação, ele é mais demorado que o fermento químico, por isso nós precisamos deixar eles descansando, tá? Quando nós deixamos os pães descansando, em geral, né, e é o que é para fazer, vocês precisam pré-aquecer o forno, né? Pré-aquecer o forno para que quando o seu pão entre no forno, a temperatura já esteja uniforme e ele se desenvolva corretamente e os processos químicos comecem a ocorrer no tempo necessário, né? No tempo ideal para que não haja problemas, prejuízos na estrutura, na fermentação. Quando eu pré-aqueço o meu forno, se você não conhece ainda muito bem o seu forno, às vezes você pode correr o risco de esquentar demais o seu forno. Então, por exemplo, em geral, a gente pré-aquece o forno a 200 graus para assar um pão, né? E às vezes você coloca lá no botãozinho 200 graus, marca lá 200 graus. Mas ele pré-aquece a uma temperatura maior. Então, quando você coloca o seu pão para assar, o seu forno está muito quente. E assim como os bolos, se eu levo o pão para assar, num forno muito quente, ele vai crescer muito rapidamente. Por quê? Como eu expliquei, o fermento biológico precisa de um tempo para descansar, né? Para começar a fermentar a massa. Quando eu coloco o pão para assar, o forno ele vai ser a finalização do crescimento. Então, eu tenho a finalização do crescimento dentro do forno. Se eu coloco esse pão para assar no forno muito quente, o que vai acontecer? Ele vai crescer muito rapidamente. E esse tempo de crescimento rápido não é o suficiente para que eu tenha os processos químicos de firmeza, né, de estrutura da minha massa, prontos para receber esse peso. Então, eu tenho um crescimento rápido, pouca estrutura. O que vai acontecer? O meu pão vai baixar no meio, tá? Então, é por isso que sempre eu falo nos vídeos, né, enfim, que vocês precisam conhecer o forno. Precisam saber se a temperatura que você está colocando no botão é a mesma que está pré-aquecendo. Como você pode fazer isso? Controlar isso? Tem os termômetros de forno que nós encontramos na internet. Eles são bem baratos. Eu comprei um, inclusive, tá aqui no meu forno. Eu esqueci de pegar para mostrar para vocês. Um termômetro de forno pequenininho que você coloca dentro do seu forno e deixa ele lá. Ele marca em Fahrenheit e Celsius, que são duas unidades de temperatura. Então, nós, né, utilizamos a graus Celsius, que é a parte no termômetro que eu comprei, é na parte interna dele. Então, ele é um termômetro analógico, ele vai aquecer, ele vai subir o pininho dele conforme a temperatura for elevando no seu forno. Se você coloca ele dentro do seu forno, você consegue controlar a temperatura, né? Você consegue verificar se a temperatura que você colocou no botão é a mesma que está marcando dentro do forno. Isso te ajuda demais nas receitas, vai te ajudar muito a evitar perdas, porque tanto para pães quanto para bolos, se você tem um forno muito quente, eu tenho crescimento rápido, desenvolvimento rápido do fermento e eu não tenho estrutura suficientemente firme para suportar o peso da massa. Então a massa vai colapsar. Importantíssimo conhecer o seu forno e não pré-aquecer em uma temperatura muito alta. Sempre na indicada na receita.